Hoje vocês vão cozinhar comigo, porque esta é uma das coisas que eu faço para me ajudar na organização do dia a dia. Eu trabalho fora, eu sou mãe, eu cuido da minha casa, eu sou uma missionária também católica, e isso é o que me salva para a gente comer bem. E o que é comer bem? É comer uma proteína, uma carboidrato e legumes. Porque se eu não faço isso, gente, a gente vai comendo arroz e frango seco. E assim, ninguém merece comer arroz e frango seco. E eu sou um pouco chata porque eu enjoo de comida. Não sei se você é assim, mas eu fico enjoada de comer sempre a mesma coisa. Então, quando eu cozinho e coloco nas marmitinhas, eu sinto que as comidas ficam mais variadas e eu sinto mais vontade de comê-las, não indo comer besteira. Você percebeu que a cozinha aqui não tá igual de programa de TV, né? Então, eu vou cozinhar. Hoje é sexta-feira. Na verdade, eu vou montar as marmitas, terminar de montá-las amanhã. Só que eu já vou adiantar, porque amanhã tem natação das crianças, confusão amanhã, sabe? Então, hoje eu já vou adiantar elas para deixar as proteínas prontas, porque elas que geralmente que mais demoram, né? Deixa eu pegar uma panela aqui. Cara, não tem nada de extraordinário no nosso cardápio. Eu vou até deixar depois algumas dicas para vocês de coisas que vocês podem fazer para ser diferente. Mas, inclusive, a gente preza bastante pela qualidade e economia. Porque esse jeito. Meu Deus, é que assim, quer segurar o microfone, quer lavar a louça, não tá dando, né? Esse jeito de cozinhar, além de tudo, do tempo, de ser mais saudável, eu percebi que me trouxe muita economia, porque tem menos desperdício e tem controle de qualidade, de quantidade também. Então, aqui, vou te falar os valores mais ou menos de cada coisa e o que eu vou fazer de proteína. Eu vou fazer 2 quilos de coxa de frango, foi R$ 10 cada quilo, então deu R$ 20. Vou fazer 2 quilos de peito de frango. O peito de frango eu uso tanto para fazer pratos principais como lanches. Então eu deixo sempre cozinhado. Eu deixo sempre peito de frango desfiado, porque me ajuda nos lanches. Foi R$ 17 cada um, então deu 34 com esses dois aqui. Ai, Jesus, 54. E aí, lá dentro da geladeira, tem 2 quilos de costela de porco, que eu também vou fazer. E a costela de porco deu 44. Então, deu 98. Nossa senhora, eu tô boa de matemática. Ó, primeira parte do preparo já foi. Então, eu coloquei o peito de frango aqui para cozinhar. E aqui eu coloquei as coxas de frango. Gente, elas ficam tão minutinhas. Será que vai dar certo? E aí eu deixei ela um pouco marinando, e aí até coloquei o caldo do tempero aqui junto, e aí eu vou levar elas pro forno. Eu só não vou levar agora, porque eu vou fazer a costela também. Só que como eu gosto de fazer a costela de porco, eu gosto de cozinhar ela na pressão, e depois colocar ela no forno, porque daí ela fica desfiando. Ai, é a receita da minha tia. Então, eu vou esperar um pouco, para cozinhar o frango, depois cozinhar a costela, e aí eu coloco a coxinha de frango junto com a costela para aproveitar o forno. Sabe que tem gente que fala assim para mim, tipo, Gi, mas eu não gosto de cozinhar. E aí eu sempre penso, né? Será que você não gosta mais de cozinhar? Porque tudo bem, tem gente que não gosta de cozinhar. Eu amo, para mim é terapia, gente. Olha, se eu tivesse que escolher uma tarefa de casa para sempre fazer, seria cozinhar. Gosto muito mesmo. Será que você não gosta de cozinhar? Ou você não sabe ou não tem repertório? Porque quando a gente não tem repertório, a gente cozinha sempre as mesmas coisas e às vezes nem fica tão bons assim, sabe? Ah, vou cozinhar carne de panela, cozinho bife, cozinho peito de frango e é isso. Quando a gente começa a criar mais repertório, a gente começa a fazer coisas diferentes e isso dá mais prazer na cozinha, né? E aí você faz uma receita diferente, por exemplo, eu vou fazer escondidinho de abóbora com frango. Então é o purê de abóbora com frango, requeijão e frango. Isso é muito bom. Eu fiz a primeira vez, meu marido falou, nossa, que gostoso que é isso. E aí agora eu sempre tô colocando no cardápio, porque é super fácil de fazer, é algo saudável, econômico, então tá no nosso cardápio já de comidas de dia a dia.
Então, acho que minha dica para você que fala que eu não gosto de cozinhar uma que talvez você não goste de cozinhar mesmo, mas se for possível. Eu queria meu marido aqui para cortar esse frango, ele corta bem melhor do que eu. Se for possível, contrata uma pessoa. Hoje disse as personal chef, né? Ela vai na tua casa, cozinha para você. Se você tiver dinheiro, arrasa, gata. Agora, se não, talvez aumente seu repertório das comidas. Como eu faço isso, Gi? Primeiro, acho que vendo, né, vídeos. Eu vou deixar até o cardápio que eu fiz aqui, eu vou deixar no final do vídeo. Ou se não, também, chat GPT, gata. O que eu faço? Eu escolho as proteínas que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu coloquei no chat GPT que eu tinha 2 kg de peito de frango, 2 kg de coxa de frango, costela de porco, e falei para ele criar combinações comigo, para mim, considerando legumes e carboidratos de acompanhamento. E aí ele fez várias sugestões. Eu peguei as sugestões dele, alguma fiz exatamente igual e outras estou adaptando. Então, utilize isso ao teu favor também. Uma ótima dica aí. Nossa, eu tô apanhando do peito de frango aqui. Sabe que quem me motivou a voltar a cozinhar assim foi minha irmã. Porque eu sempre gostei, mas fazia um tempo já que eu tinha parado e eu ficava falando, gente, eu não tenho tempo, tem que limpar a casa, tem os trabalhos, tem as meninas. E aí um dia eu tava lá na casa dos meus pais e a minha irmã tava cozinhando assim para uns 20 dias, que é o que eu vou cozinhar agora, né? E aí eu falei, cara, por que não, sabe? Tipo, de tudo, eu preciso priorizar minha alimentação também, porque eu não tava priorizando a minha alimentação. Como eu não cozinhava assim, aí o que acontecia? Eu fico sozinha, aí os dias que eu ficava sozinha em casa, eu não comia, porque eu falava, não vou fazer comida só pra mim. E eu basicamente estava só comendo refeição mesmo, alimentação, de terça-feira, que era o dia que eu ia pro escritório. E aí eu falei, gente, não dá, né? Eu tenho várias questões de saúde também, que eu tenho baixa absorção de ferro, né? E eu tinha duas chances, duas alternativas, na verdade. Ou ficar chorando, tipo, ó, vida aos céus, não consigo comer, ai meu Deus do céu, nem comendo eu tô. Ou fazer alguma coisa para eu comer, e comer comida que eu gosto. Porque essa comida que eu tô fazendo, essa comida que eu gosto, que eu sinto prazer de comer. E aí e isso me motiva a comer melhor. E aí eu voltei a cozinhar assim. Então por exemplo, essa semana a gente tá meio enrolado, né? Porque vai ter Dia das Mães, eu vou sair para uma pregação, tudo. Aí você fala, meu Deus do céu, como eu vou dar conta de tudo? Aí ontem, à noite, depois do trabalho, tava eu e meu marido varrendo e passando pano aqui na parte de baixo da casa. E eu falei para ele, preciso um pouco da sua ajuda para limpar aqui as coisas, e ele me ajuda sempre, né? Falei assim, olha, eu vou varrendo, você vai passando pano, e no sábado, enquanto eu cozinho, você limpa a parte de cima, porque para conseguir deixar a casa um pouco organizada e eu conseguir dar conta de fazer todas as comidas. Como eu não vou conseguir fazer tudo amanhã também, por conta das questões que eu falei, eu tô adiantando hoje. Então, tô adiantando as proteínas para que amanhã... Ai, Jesus, calma aí. Para que amanhã eu faça só os legumes e arroz, feijão e tal, né? Tô falando pra caramba nesse vídeo, né? Vocês gostam de vídeo assim? Agora é a noite e eu vou continuar aqui colocando algumas coisas que vão no forno. Calma, filha. O que você quer? Calma aí. 12 horas depois, na verdade foi 24 horas, né? Vou continuar agora. E ontem eu fiz as proteínas, fiz a costela de porco junto com o frango no forno, desfiei frango e deixei frango também cortado em filezinho. Qual que é o plano hoje? O Gleidson foi no mercado comprar o que falta. Então falta algumas coisinhas. E eu vou arrumar essa louça aqui, tirar isso aqui. Hoje... Não, Bel, mandar. Meu Deus do céu. Então, aí hoje as crianças estão em casa, então tem mais esse desafio, porque eu sou interrompida muitas vezes, né? Aí deixei um feijão preto aqui de molho, que a gente vai fazer com linguiça e bacon. Isabel, não mexa aí. Não mexa aí. Tá vendo? Tá vendo? Vai lá brincar de bicicleta, vai? E aí aqui eu vou fazer abóbora. Abóbora eu já compro assim, ó. Cortadinha assim. Eu vou fazer abóbora aqui.
Eu já compro assim, porque aí eu vou fazer um purê com essa abóbora. Eu só tenho, na verdade, eu tenho duas panelas de pressão. Essa aqui pequena, tem essa panela de pressão e eu tenho. Ai, misericórdia. Eu tenho essa panela de pressão bem grande também que eu pedi de presente de aniversário. Só que essa aqui quebrou e a gente não arrumou ainda. E essa aqui, ela é muito útil pra mim, porque eu consigo cozinhar bastante. Só que não tá funcionando. Então eu vou ter que fazer algumas coisas ali e vou ter que ir revezando. Tudo bem, pode deixar a formiga aí. Olha lá. Chegaram duas ajudantes. Fala oi. Oi, Vamos começar por ordem. Tudo que tá aqui é legumes. Eu tenho. Oi, filha. oi, Eu tenho mandioquinha. Eu tenho batata doce. Vagem, essa vagem, eu não sei o nome dela, mas aquela mais compridinha. Pimentão, berinjela, tomate, cenoura, abobrinha e couve não, como chama isso aqui? Brócolis. E a gente vai por ordem. Eu vou fazer agora a mandioquinha, cenoura, a mandioquinha, deixar ela cozinhando, porque a mandioquinha vai virar purê também. E aí depois a gente vai para outro. Coisa muito importante que as pessoas falam, de como que você dá conta de tudo? E assim, primeiro, né? Eu não dou conta de tudo. Segundo, eu tenho ajuda do meu marido. Então, todas as coisas que são relacionadas à nossa casa, então, tipo assim, a gente precisa cozinhar esse final de semana. É alinhado isso aqui em casa. Então, tipo, eu falo pra ele, amor, esse final de semana é um final de semana que a gente precisa fazer comida. Deixa eu pegar o liquidificador aqui. Porque não tem comida. A comida tá acabando das marmitas. E aí a gente se programa junto para isso. Como se fosse uma empresa, meu sendo. A gente tem que entregar uma meta, então fazer um plano de ação para entregar essa meta. Aí, o que aconteceu? Ele limpou a casa para mim ontem. Então ele chegou do trabalho e ele limpou, passou pano, tal, porque isso já ajuda muito, né? Por causa de hoje. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? A primeira receita para vocês, hein? Escondidinho de frango, escondidinho de abóbora com frango. Então eu já cozinhei a abóbora tá aqui cozida. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de bater no liquidificador, porque daí ele vai ficar bem gostoso. Só que daí eu coloco pouca água para bater, para não ficar muito caldo. Aí eu tava fazendo aqui, eu tinha uma peça de bacon aqui. Quando eu vou cozinhar assim de montão, eu gosto de ter peça de bacon, peça de calabresa, porque dá sabor para as coisas, né? E aí eu falei, se eu colocar uns pedacinhos de bacon junto com esse escondidinho. Então vai ser um escondidinho de abóbora, com frango e bacon. E agora estou precisando comprar um mixer, gente. Não tenho mixer, eu tenho que ficar batendo no liquidificador. E agora eu vou fazer aqui. E calma aí, que meu marido tá no mercado e ele tá me mandando mensagem aqui, eu preciso responder. Terminei aqui. Hoje foram cerca de 2 horas para eu fazer tudo, tudo. Tipo, arrumar a cozinha, fazer todas as comidas e deixar a cozinha arrumada de novo. Pra você ter ideia, olha como está a minha pia. Tem uma colher na pia. Só que daí, quando eu montar todas as marmitas, vai ter tudo isso aqui de louça. Então, o que eu fiz? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Vamos lá. De legumes, eu fiz brócolis, cenoura com abobrinha. Aí eu fiz um escondidinho de abóbora com bacon, recheado de requeijão e frango. E aí sobrou um pouco desse purê, eu deixei ali aqui ó,
É um purê de abóbora com bacon. Aí tem vagem. Aí tem ratatouille, coxa de frango. E aqui é um purê de mandioquinha. Eu sou fissurada em purê de mandioquinha. Eu amo. A questão é, toda vez eu tô fazendo, daqui a pouco eu vou enjoar. De proteína, eu fiz costelinha de porco, essa coxa de frango, filé de frango. E aqui eu tenho um frango desfiado, mas o frango desfiado é para eu fazer lanches, não seria para fazer marmitas. Eu tô achando que é pouca proteína. E aí talvez eu vou. Ah, e tem os escondidinho, né? Claro. E talvez eu vá fazer carne moída, que tem uma carne moída aqui que eu não fiz, mas dá pra fazer. É que eu tô cansada. Ah, de carboidrato e acompanhamento. Dessa vez eu fiz o básico, arroz e feijão. Então, tenho arroz aqui, bonitinho. E aí eu fiz também feijão preto dessa vez. Eu sei que em alguns outros lugares do Brasil é muito comum comer, mas a gente não, a gente acha que é feijoada. Então eu fiz feijão preto com linguiça e bacon. Eu acho que é isso que eu vou comer agora no almoço, inclusive, porque tá com cheiro e tá com cara de muito bom. Então foi isso. Ó, ontem eu coloquei no forno as coisas, então assim foi muito rápido, porque foi o trabalho de colocar no forno tanto a costelinha quanto a coxa de frango. É, quanto demorei isso? No máximo 20 minutos. Então, para eu fazer tudo, vamos considerar, vai, 3 horas para eu fazer comida para 20 dias. Eu acho que vale a pena, né? Valores, quanto eu gastei? Foram R$ 100 de legumes e verduras. Vocês viram tudo de legumes e verduras que tem. De proteína foram cerca de 130. Deixa eu até ver quanto que o Gleito pagou na carne. Vamos colocar 150 de proteína, considerando a costelinha, coxa de frango e carne moída. Carne moída eu vou usar para fazer muitos lanches também. E, e de resto, tipo arroz, feijão, essas coisas. Então eu vou considerar tudo que eu usei aqui, vamos considerar uns R$ 300 para comida para 20 dias. Aí você come saudável, não fica comendo ultraprocessado. Tem as marmitinhas prontas. Outra coisa, gente, que é maravilhoso. O seu fogão fica sempre limpo, porque você não precisa ficar cozinhando. Outra coisa também é muito boa. Você não tem quase nenhuma louça para lavar, porque você tem para lavar geralmente os potinhos e copo. Ah, maravilhoso. Gente, a gente montou todas as marmitas aqui. Deu cerca de 20, 30. Não, acho que deu 30, porque eu contei, tinha 28 da última vez. De marmitas. E é isso. Se você gostou, me fala aqui. Se você tem dúvida, perguntas, eu vou deixar na descrição tudo que eu fiz dessas refeições para montar. Qual que foi o cardápio para montar essas marmitas? Agora eu tô indo pra uma pregação com as meninas estão ali, ó, se arrumando, e nós vamos para uma pregação, para uma missão, todos juntos. Beijo.